Zoe Martínez, eu começo por você para entender qual será a decisão do Supremo em relação a essa ação penal. Paulo, provavelmente, muito provavelmente, o Daniel vai ser condenado. Agora basta saber qual condenação será. Se ele vai voltar para a prisão, se vai cumprir a pena na casa dele com tornozeleira eletrônica. Mas caso isso seja concretizado e ele for condenado, mais uma vez a gente vê aí um caso de que estão rasgando a Constituição Federal. Tudo bem, o Guga agora há pouco estava falando, porque a Procuradoria, também a Polícia Federal, concordam com o STF. Mas o STF é o poder máximo aqui, né, do Judiciário. Se estão acontecendo ilegalidades, cabe a eles ler a Constituição e cumprir o que a Constituição manda. E a Constituição é muito clara. O deputado parlamentar tem direito de falar sobre tudo, imunidade parlamentar. E a Constituição é muito clara. Posso ler até o artigo, porque eu sei que o Guga já vai falar sobre isso, mas a Constituição pode falar sobre quaisquer assuntos. Então, o Daniel estava apenas, né? Muitas pessoas podem discordar da forma que ele colocou as palavras. Eu, pessoalmente, discordo da forma que ele se expressou, mas ele estava agindo segundo a Constituição. Ele tem o direito de falar o que bem entender. Agora, isso abre um precedente gravíssimo, porque qualquer parlamentar que colocar alguma posição contra o STF, que reclamar sobre as arbitrariedades do STF, corre o risco de ser investigado, de perder mandato, de ir para a prisão. E ninguém faz nada. O Poder Supremo, que o STF está fazendo essas ilegalidades, quem contra ele? Não tem. A Câmara dos Deputados, o Senado vão ficar calados, ninguém quer comprar essa briga, principalmente o Arthur Lira, que tinha como fazer alguma coisa. Ele é o presidente da Câmara Federal e o Daniel é deputado federal. Não vai fazer nada porque não vai comprar essa briga agora com o STF. Está todo mundo com medo dele, principalmente agora, em época de ano eleitoral, que eles podem aí barrar as candidaturas. Muito bem. Guga, você acha que essa história ainda vai ter outros capítulos justamente no relacionamento de Bolsonaro com o Supremo? Vai. Agora, sobre a imunidade parlamentar da Zoe, que ela falou que a Constituição garante que você possa, como parlamentar, falar o que quiser, você não pode cometer crimes. Não, já há precedentes no STF para parlamentares que cometeram crimes e que... Não, a imunidade não te torna imune a crime. Você não pode fazer apologia, por exemplo, à ditadura, você não pode fazer apologia a nazismo, você não pode fazer apologia à pedofilia. São invioláveis quaisquer opiniões e palavras dos deputados. Quaisquer. A Constituição é bem clara. Dá um Google que você vai ver que há precedente no STF. Vai lá, dá um Google você antes de ficar espalhando fake news. Vamos lá, Guga, segue no teu comentário, eu não por favor. O maior jurista do Brasil vivo, Ives Gandra, compartilha dessa mesma opinião. Zoe, você vai entender que a imunidade parlamentar não te garante o direito de falar o que você quiser. Há precedentes, sim, de gente que cometeu crime e que foi julgada. A imunidade não te torna imune a crime. Você não pode fazer apologia como ele fez. De opinião? Bom, vocês vão deixar eu falar? Você não pode fazer como ele fez, que é coagir, ameaçar a justiça. Você não pode ameaçar dizendo que você sabe onde estão os ministros, onde eles moram e que você pode bater em gato morto. Esse tipo de ameaça à justiça é crime. A imunidade não te torna imune a isso, não. Você não pode fazer isso. Você não pode também criar animosidade entre Força Armada e o Congresso. Isso tá... animosidade. Você não pode colocar um poder contra o outro. Está na lei. Peraí, turma, deixa ele só terminar o raciocínio. A APF, o STF, a Procuradoria concordaram que ele cometeu esses tipos de crime. Qual lei? Eles estão se baseando em qual lei? Uma lei que não existe mais. Bom, voltando, uma das leis caiu, de fato, que é a Lei de Segurança Nacional, que caiu exatamente porque o Bolsonaro estava usando contra muitos jornalistas e aí o Congresso foi obrigado a se mexer. Agora, há crimes que segundo a PF, segundo a Procuradoria e segundo o STF, ele cometeu. E por isso ele vai ser condenado. Ele só não será condenado, agora para a pergunta do Paulo, se acontecer o que deve acontecer, que é o André Mendonça pedir vistas para tentar segurar isso. Mas mesmo com o André Mendonça pedindo vista, já que o Bolsonaro fez chegar o recado ao André Mendonça e ao Cássio Nunes, que são os indicados dele, que quer que eles tomem partido ali, eles vão tomar, o André vai tomar, mas mesmo assim eles vão votar pela cassação de mandato dele e ele deve perder o mandato. Perfeito. Adriles, imagina que ele perca o mandato. E o Bolsonaro faz o quê? Nada.
Bolsonaro não tem nada a ver com essa história, a não ser o fato de que ministros do STF estão perseguindo qualquer pessoa que se coloque ao lado do bolsonarismo ou de um tipo de conservadorismo. Vamos lá. Os próprios ministros do Supremo criaram um inquérito completamente ilegal, baseado em tipificações criminais que não existem. Esse processo contra o Daniel Silveira é absolutamente kafkiano. Ele não sabe exatamente do que ele está sendo acusado. Ele não cometeu nenhum crime. Ele não fez nenhuma ameaça direta. Ele não pôs, pelo amor de Deus, chega a ser ridículo, criou animosidade entre o Exército e o Congresso, ele falou do AI-5. ou o STF. Ele falou do AI-5 como qualquer pessoa integrante do Partido Comunista do Brasil fala explícita ou implicitamente da ditadura do proletariado. A democracia pressupõe você criticar os instrumentos e a instrumentalização da democracia. O inquérito na qual ele está inserido, a lei na qual ele está inserido é uma lei apócrifa, que não existe mais, Lei de Segurança Nacional, e inquéritos de atos antidemocráticos e discurso de ódio. Se houver desconfiança de que ele cometeu um crime, ele deveria ser processado pela justiça comum, em primeira, segunda e terceira instância, com processo rígido e formal. Não num processo feito pelo Supremo Tribunal Federal, baseado em inquérito que não existe, impondo a um deputado que tem imunidade parlamentar para dizer o que ele bem entender, ainda que seja de maneira chula, vulgar ou agressiva, e mais. O problema não é só o Supremo. O problema também do Daniel Silveira foi a covardia do próprio Legislativo, que acedeu exatamente à prisão ilegal, autoritária e arbitrária proposta pelo Supremo Tribunal Federal, que deixou ele quase um ano atrás das grades, sendo imputado por crimes que não existem no Código Penal brasileiro, sem ser processado, ficado um ano atrás das grades. Ou seja, esse tipo de covardia e leniência está dando aso a que o Supremo Tribunal Federal, e tudo indica que vão condenar, porque 9 pessoas acederam ao julgamento arbitrário do Alexandre de Moraes através do silêncio. O que está havendo hoje é um arbítrio em que o presidente, por exemplo, é processado por dizer que o sistema eleitoral, por exemplo, tem falhas, em que ninguém pode contestar a autoridade do Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser preso, ser calado e ser enquadrado em inquéritos de crimes não tipificados pelo Código Penal. O precedente do Daniel Silveira é muito grave, não só para o Daniel, não só para o Congresso, não só para o presidente, como para o povo brasileiro. Qualquer crítica acerba que se faça ao Supremo pode ser interpretada como crime de segurança nacional e a pessoa ser presa. Guga, em seguida, Azul. Só como é que o Adrilles ele joga qualquer dado sempre, né? Ele ficou um ano preso. Não, ele ficou um mês preso. Não ficou um mês, não. E depois ele ficou com tornozeleira e medidas cautelares. Dentro da cadeia ele ficou um mês. Cara, 6 meses. Um mês dentro da cadeia. Um mês, gente, no Google. Agora, o Daniel Silveira, ele está sendo processado porque ele faz parte de um grupo organizado com dinheiro público e com dinheiro também privado. Isso já foi para atacar a democracia. Esse é o inquérito que corre contra ele. Eles mudaram. Esse é o inquérito que corre contra ele, que você falou que é legal. Mudaram o nome de um para outro. De fato, houve essa discussão da maneira como foi aberto o inquérito, porque a PGR, que deveria também se meter nessa história, só está aí para aparelhar o tempo inteiro. Então a STF acaba... Não, de fato, há uma discussão da maneira como foi feito o processo. Agora, mas cadê provas de organização criminosa, Guga? Há um grupo... Quais provas? Não tem prova alguma. Deixa eu falar, Há um grupo organizado com dinheiro público e privado para atacar a democracia. Aquele ato de você ir para frente do STF e jogar fogos de artifício contra o STF para intimidar, ou quando o cidadão Daniel Silveira fala para as pessoas seguirem os ministros do STF. Isso ameaça. Isso é digno de... Para fechar. Ô, Guga, eu entendo você ser da oposição, você odiar o Bolsonaro, odiar todos os aliados, odeia assim, e tua charge esse final de semana mostrou isso. E odeia também os cristãos. Mas uma coisa é você ser oposição, uma coisa é você discordar do que eu falo, do que o Adrilles fala, do que o Bolsonaro fala. Agora, é muito preocupante esse precedente que está se abrindo, porque o STF não está seguindo a Constituição Federal como deveria fazer. O STF está se baseando numa lei de segurança nacional que não existe mais. Se a lei foi extinguida, esse processo tinha que ser extinguido também. O problema é que eles levaram para o lado pessoal e não mais para o lado do técnico. Eles não estão seguindo mais a Constituição. Eles leem a Constituição, aproveitam das brechas, das lacunas
lacunas da nossa Constituição, que tem muitas falhas, e acontece isso, que é essa arbitrariedade de colocar um parlamentar com tornozeleira eletrônica na sua casa, proibindo ele de fazer o seu trabalho como parlamentar, de ir na sua base, de fazer a sua campanha e, muito provavelmente, torná-lo inelegível, pelo simples fato de opinar e ir contra as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito exemplificado pelo Guga aqui, ele foi enterrado pela própria Procuradoria-Geral da República por absoluta falta de evidência, por absolutamente falta de prova. O senhor Alexandre de Moraes simplesmente rebatizou esse inquérito com outro nome, com as mesmas acusações. Então, o que se está vendo é uma série de pessoas, e o Daniel Silveira principalmente, sendo acusado de algo que não existe, de algo que não tem evidência, de algo que não tem prova. Atos antidemocráticos são opiniões contra alguns ministros, contra a atitude de alguns ministros dentro do STF. Esses ministros se colocam, nós somos a democracia. O Barroso diz, nós estamos do lado da democracia. Vocês que estão contra nós, Barroso, Alexandre de Moraes e STF, são contra a democracia. Ou seja, o povo não tem autonomia para falar por si mesmos. Deputados não têm autonomia para falar por si mesmos. Atores políticos não têm autonomia para falar por si mesmos, que sobe a pecha de eles serem organizadores de atos antidemocráticos. Antidemocrático é quem criminaliza opinião sem prova, sem evidência, coloca tornozeleira eletrônica e coloca na prisão alguém que simplesmente está manifestação. Eles pediram opinião crítica ao judiciário. O STF investiga, condena, ditadura do Supremo Tribunal Federal. É simples. Eles pediram é muito preocupante, na frente do QG do Exército a volta da ditadura. Foi assim que começou. Vamos girar o assunto por aqui? Esse assunto acho que a gente já falou bastante.